Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, nesta missa da Ceia do Senhor, de Quinta-feira Santa, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do livro do Êxodo. O povo está para sair do Egito. Deus vai lançar a sua última praga, que é a morte dos primogênitos. O povo deve estar preparado. Como é que o povo está preparado? Com os rins cingidos, ou seja, um cordão amarrado na cintura para levantar um pouco a túnica e desembaraçar o passo, com um cajado na mão, sandálias nos pés e com pressa, porque o Senhor vai passar. O que o povo deve fazer naquela noite em que o Senhor passar? Deve comer um cordeiro. E este cordeiro ficou conhecido como Cordeiro Pascal, porque Páscoa quer dizer passagem. O povo deveria pegar este cordeiro no dia 10 do primeiro mês do ano, o mês de Nissan, que corresponderia para nós a março-abril. O mês hebraico era lunar e começava com a lua nova. Dia 1º, lua nova. Dia 7, crescente. Dia 14, cheia. No dia 10, a lua ainda não era cheia, mas o povo tinha que reservar um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não fosse suficiente para consumir um cordeiro, deveria chamar os vizinhos, tantos quantos fossem necessários para consumir um cordeiro. Deveriam guardar o cordeiro no dia 10, mas na noite do dia 14, portanto uma noite de lua cheia, toda a comunidade de Israel deveria imolar o cordeiro à tarde. O cordeiro deveria ser macho, sem defeito e de 1 ano. Tudo isso é importante porque Jesus, aquele que iria morrer por nós, seria sem defeito e o sangue dele seria derramado para a nossa salvação. O que se deveria fazer com o sangue daquele animal? Deveria passá-lo nas portas. Por quê? Porque naquela noite o Senhor passaria pela terra do Egito para matar os primogênitos. Todos, desde os primogênitos dos animais até os primogênitos dos homens, incluindo o do faraó. Porém, o sangue na porta serviria de sinal. Ao ver o sangue, o anjo enviado pelo Senhor, o anjo exterminador, passaria adiante e pouparia aquela casa. Portanto, o sangue daquele cordeiro seria um sinal de salvação. Aquele cordeiro deveria ser imolado, porque ele era uma vítima. Mas este tipo de sacrifício, em que a vítima é imolada, mas depois ela é comida, ela é consumida por aqueles que a oferecem, é chamado sacrifício de comunhão. Um outro sacrifício, que é o holocausto, é aquele em que a vítima é destruída totalmente e não sobra nada. O holocausto é destruição total. Quando quem oferece a vítima depois come dela, entra em comunhão com Deus, a quem a vítima foi oferecida. Portanto, por ordem de Deus, seria necessário oferecer este sacrifício, que seria um sacrifício de comunhão, na noite em que o Senhor iria passar, a noite de Páscoa. E mais ainda, aquilo que eles fariam naquela noite deveriam fazer sempre, porque seria uma festa perpétua. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento serve de sinal para nós, porque é uma sombra e uma imagem das realidades que vieram depois, na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Novo Cordeiro. O Salmo 115, que nós lemos em seguida, pergunta: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? E a resposta é: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Ou seja, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Oferecer o cálice. Antigamente, eles não tinham muita coisa para oferecer dentro do cálice, mas hoje nós temos o sangue do Senhor.
verdadeiro Cordeiro, Cordeiro de Deus, assim disse João Batista apontando para Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala da instituição da Eucaristia. São Paulo está aborrecido com alguns abusos que ocorrem durante a celebração da Santa Missa. Por isso ele recorda aquilo que ele próprio recebeu. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. O quê? Que na noite em que ele foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Lembre-se, este corpo é dado. Está naquela ceia na qualidade de vítima. Ele é dado por vós, em vosso favor. Fazei isto em minha memória. É o que nós fazemos em cada Santa Missa. E aquilo que os coríntios faziam em cada celebração eucarística. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Nova aliança, porque é diferente da aliança que Deus fez com o povo hebreu por meio de Moisés. Porque aquela aliança antiga, que foi violada tantas vezes, havia sido feita com o sangue de novilhos, lá no Monte Sinai. Foi com o sangue de novilhos que Deus fez aliança com o povo por meio de Moisés. Metade do sangue foi derramado em bacias e aspergido sobre o povo, e outra metade jogada sobre o altar. E Moisés diz: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, através de todos estes mandamentos, de tudo isto que foi dito. O sangue ligava assim o povo ao altar que representava Deus. Era um sangue de aliança, mas era o sangue de um animal irracional ou de animais irracionais. Jesus agora vai derramar o sangue, mas ele não é um animal irracional. Ele é Deus e homem. É Deus que se fez homem e na qualidade de homem ele pode sofrer e morrer. Ao morrer ele derrama sangue e este sangue serve de aliança. Mas é uma aliança nova, e é uma aliança eterna. Este sangue será derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. E ele manda os apóstolos fazerem isso em memória dele. Todas as vezes que de fato, diz São Paulo, comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, o que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. A gente aqui está sem sofrer e sem ver sofrimento. Está numa refeição. Mas aquele que nós oferecemos ao Pai, e aquele com quem nós entramos em comunhão, é aquele que um dia morreu e sofreu por nós. É aquele que um dia se sacrificou cruentamente no Calvário. Portanto, nós comemos do pão, bebemos do cálice, consagrados, evidentemente, mas em memória do sacrifício da cruz. A Eucaristia é um memorial da morte do Senhor. E o Senhor mandou que nós fizéssemos isso. E nós obedecemos a Ele em cada Santa Missa que celebramos. E faremos isso até que Ele venha. Até que o Senhor venha pela segunda vez, na sua vinda gloriosa, nós agora repetimos os gestos, as palavras e renovamos a presença dele sobre este altar. O Evangelho de hoje apresenta nosso Senhor próximo da festa da Páscoa, sabendo que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes o propósito de entregar Jesus, tomando a ceia. Ele, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Qual é o amor até o fim? É o amor de dar a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Este amor até o fim, ele manifestaria na sua oferta voluntária da cruz. Porém, antes disso, antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. Na última ceia que celebramos hoje, quinta-feira, ele se deu, ele se entregou em comida e bebida, mas na qualidade de vítima. O trecho de hoje narra Nosso Senhor fazendo um ritual que escandalizou os apóstolos, sobretudo Pedro. Ele levantou-se da mesa, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Era o trabalho dos escravos. Era um serviço tão humilhante que, ao chegar a vez de Simão Pedro, Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Mas Pedro disse: Tu nunca me lavarás os pés. E Jesus replicou: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então, aquele gesto era importante. Eu devo te lavar, Pedro. Eu devo te purificar. E deves aceitar que o meu ato de purificar-te seja humilhando-me. Tu não entendes ainda. Mais tarde entenderás. Mas quando Pedro vê aquelas palavras ameaçadoras, não terás parte comigo, não terás parte da minha herança, do meu reino, de tudo aquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, ele então gira 180 graus. Senhor, lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Não ter parte contigo é impensável. E Jesus replica: quem tomou um bom banho não precisa lavar senão os pés, porque está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Era Judas Iscariotes, que não estava limpo. Era aquele que o iria trair. Por isso Jesus disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés de todos, inclusive de Judas, porque ele não fez distinção de pessoas, voltou a vestir o manto e sentou-se. E perguntou, agora na qualidade de mestre, dando aula: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. A humildade é a verdade. O humilde não nega aquilo que ele é. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Jesus está para nos lavar, para tirar de nós o pecado, para nos devolver a graça perdida pelos nossos pais e para nos tornar filhos de Deus e herdeiros do céu. Tudo isso ele está para fazer. Mas ele quer que este amor com que ele nos amou, nós também tenhamos uns pelos outros. Quando nós vemos este gesto, envergonhamos-nos, ou deveríamos envergonhar-nos, porque Jesus não estabeleceu limites para a própria humilhação. Ele não disse: eu vou deixar ser humilhado até tal ponto, depois não. Eu vou deixar que me esbofeteiem, mas não que me arranquem a barba. Eu vou deixar que se ajoelhem diante de mim com zombarias, mas não vou deixar que me coloquem espinhos na cabeça. Eu vou deixar que me deem um certo número de chicotadas, mas não muitas. Eu vou admitir alguns insultos, mas não todos. Ele não fez nada disso. Ele se esvaziou totalmente de si. E quando, antes de fazer isso, o próprio Pedro perguntou a ele quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, até 7 vezes, certamente Pedro queria um limite, não é? 7 já era um número bem grande. Jesus respondeu: não te digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Uma coisa espantosa, perdoar de maneira ilimitada. Por quê? Porque embora o nosso pecado seja grande, o amor de Deus é infinito. E se Ele nos perdoa, é ridículo, absurdo, que nós não perdoemos o outro,
que tem uma dívida tão pequena para conosco em relação à nossa para com Deus. A nossa era tão grande que nós não podíamos pagar. Foi preciso que Jesus se fizesse homem e morresse em nosso lugar e em nosso favor. Quanto mais nós dizermos, eu não levo desaforo para casa, eu suporto algumas coisas, mas não todas, eu não sou bobo. Todos nós devemos ser bobos com Cristo e como Cristo. E devemos nos gloriar de receber os insultos que ele recebeu, porque só assim participaremos também da sua glória. A Eucaristia que ele instituiu é sacrifício, sacramento e presença. Como sacrifício, ela se chama missa, e é um sacrifício incruento. O cruento é o sacrifício do Calvário, mas o sacrifício do Calvário e a Santa Missa não são dois sacrifícios. Por isso, se eu perguntar qual dos dois tem maior valor, está errado dizer que é o sacrifício do Calvário que vale mais do que a missa, como está errado dizer que é o sacrifício da missa que vale mais do que o do Calvário, como também está errado dizer que os dois têm o mesmo valor, porque eles não são dois, são um só. São o único sacrifício oferecido de duas maneiras, de maneira cruenta no Calvário, de maneira incruenta na Santa Missa. A Eucaristia, como sacrifício, é a Santa Missa. E como sacrifício, ela nos reconcilia com o Pai e nos obtém todas as bênçãos, todas as graças. A Eucaristia também é sacramento, e como sacramento ela se chama comunhão. É o maior dos sacramentos, porque nele está presente não apenas a graça, mas o próprio autor da graça, ou seja, Jesus Cristo, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus Cristo inteiro, como homem e como Deus, oculto sob a aparência do pão e do vinho. Oculto, mas presente. O corpo de Cristo, o comungante responde, amém, quer dizer, eu creio e aceito. E se o sacerdote entregar Jesus sob a espécie do vinho, o sacerdote diz, o sangue de Cristo. E ele responde, amém. E se for sob as duas espécies, o corpo e o sangue de Cristo, amém. É o maior dos sacramentos. Jesus não poderia inventar nada de maior, porque ele quis estar presente conosco e não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Mas qual é a maior união física que pode haver entre dois corpos? Um abraço. Não há nada de mais íntimo do que isso. Mas o abraço continua sendo uma união externa. Você abraça a pessoa por fora. Jesus não se contentou com isso. Ele quis nos aconchegar por dentro, o que é impossível. Como é que eu posso entrar em outra pessoa? A gente fala isso de maneira figurada. Eu estou no teu coração, então tu estás dentro do meu coração. Mas Jesus não se contentou com a figura. Ele quis que isso fosse uma realidade. Ele quis que nós o engolíssemos e o comêssemos. Por isso ele se fez alimento, ele se fez comida e bebida. Foi uma loucura de amor. Mas não devemos pôr limites nem ao amor de Deus, nem ao poder de Deus. Porque ele é poderoso e amoroso, ele inventou a Eucaristia, para que nós nos alimentássemos dele. Então a Eucaristia é sacrifício e se chama missa. Ela é sacramento e se chama comunhão. Além disso, ela é presença. Quando acabou a missa, terminou, portanto, o sacrifício. Quando você já recebeu a comunhão, terminou, portanto, o sacramento. Permanece Jesus no tabernáculo, lá no altar, presente. Jesus Cristo está realmente, de dia e de noite, presente no altar. E esta presença é consoladora, porque ele ficará até o fim dos séculos, esperando a nossa visita aqui. O tabernáculo onde ele está presente é o céu na terra. E se nós soubéssemos visitar o que é bom, não deixaríamos Jesus sozinho. Sacrifício, sacramento, presença. Tudo isso é a Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia, dizia o Papa São João Paulo II. Uma das encíclicas dele tem esse título, Ecclesia de Eucaristia Vivit. A Igreja vive da Eucaristia. Se destruíssemos a Eucaristia, o que é impossível, destruiríamos também a Igreja. Porque a Igreja nada mais é do que a reunião de todos aqueles que se unem
em torno deste altar para oferecer o sacrifício de Cristo ao Pai, para receber Jesus Cristo em comunhão e para adorá-lo presente no tabernáculo. Isso é a igreja. Neste momento em que muitos de nós está privado da Eucaristia, que fazer? Quem está assistindo à Santa Missa pela televisão ou pelas redes sociais, ao vivo, pode dizer que está participando à distância do sacrifício, que é a Santa Missa, mas não está participando do sacramento, porque não vai poder comungar. E aí vem uma pergunta: padre, mas eu não posso fazer uma comunhão espiritual, que também é chamada comunhão de desejo? Pode e deve. Que diz o catecismo sobre a comunhão espiritual? O catecismo atual, que eu saiba, não trata de modo específico da comunhão espiritual. Mas o catecismo romano do Concílio de Trento fala de maneira muito interessante sobre este assunto. Segundo o catecismo romano, há 3 modos de receber o sacramento. Alguns só recebem o sacramento como os pecadores. Não hesitam em tomar os santos mistérios com a boca e o coração manchados de impureza. São os que, no dizer do apóstolo, comem e bebem indignamente o corpo do Senhor. O primeiro modo de comungar é comungar indignamente. Receber as espécies eucarísticas com o corpo e o sangue do Senhor em pecado mortal. O segundo modo de comungar é a comunhão espiritual. Muitos recebem a Eucaristia só espiritualmente, como se costuma dizer. São os que se nutrem deste pão celestial pelo desejo e a intenção de recebê-lo, animados de uma fé viva que opera pela caridade. Lembra que é uma fé viva operando pela caridade. Para você receber a comunhão espiritual de verdade, você tem que estar em estado de graça. Os divorciados em segunda união, por exemplo, eles podem até ter o desejo de retornar ao estado de graça, de obterem um arrependimento perfeito que os faça sair do pecado. Mas isso ainda não é, propriamente falando, uma comunhão espiritual. Comunhão espiritual no sentido próprio, só os que estão em estado de graça podem fazer. Assim, diz o catecismo romano, alcançam, se não todos os frutos, pelo menos grande abundância deles. Ou seja, a comunhão espiritual dá ao fiel grande abundância dos frutos que ele receberia se comungasse sacramentalmente. Mas qual é a melhor maneira de comungar? A melhor maneira de comungar não é a primeira nem a segunda. Não é comungar em pecado mortal o corpo e o sangue do Senhor. Você só aumenta a sua culpa. Nem o melhor modo é você receber só espiritualmente, pelo desejo. O melhor modo é receber espiritualmente e sacramentalmente. Este é o terceiro modo. Outros há, enfim, que tomam a Eucaristia sacramental e espiritualmente. São os que se examinam antes a si mesmos, como ensina o apóstolo, e se adornam com a veste nupcial, que é a graça, para chegarem à mesa divina, que é o altar. Nestas condições, oferem da Eucaristia aqueles ubérrimos frutos, abundantíssimos frutos, de que já fizemos menção. E aí vem a pergunta: será que eu não poderia contentar-me com a comunhão espiritual? Diz o catecismo romano: em vista de tais razões, privam-se dos maiores bens sobrenaturais os que podem preparar-se para a recepção sacramental do corpo do Senhor, mas só se contentam de fazer a comunhão espiritual. O catecismo romano censura aqueles que se contentam com a comunhão espiritual, podendo comungar sacramentalmente. Portanto, comunhão espiritual não é o ideal. Se um pobre viesse à sua porta pedir pão, e você, tendo pão, dissesse ao pobre: alimenta-te do desejo de comer, seria um absurdo. Claro que toda comparação tem o seu defeito, a sua falha. Mas a gente se alimenta do desejo de Jesus na falta do sacramento. Podemos até obter muitas graças, mas não é o sacramento.
Se a comunhão espiritual fosse suficiente, Jesus não teria instituído a comunhão sacramental. Portanto, é muito importante pedir a Deus que passe logo este tempo pelo qual estamos passando. Não apenas que passe a epidemia do coronavírus, mas que passe aquilo que é inédito na história da Igreja, que é a privação dos fiéis da comunhão eucarística e da participação presencial na Santa Missa. Isso não pode continuar. A Igreja passou por tantas epidemias, a peste negra na Idade Média, que matou 1/3 da população da Europa, a gripe espanhola, que na época dos pastorinhos de Fátima matava crianças, inclusive Francisco e Jacinta morreram de tal gripe. Nunca, para combater uma epidemia ou impedir a sua propagação, os fiéis foram privados da Santa Missa e da comunhão eucarística. Isto é um caso único na Igreja. Não nos cabe aqui julgar nossos pastores, mas devemos pedir o que os judeus pediam a Jesus na sinagoga de Cafarnaum: Senhor, dá-nos sempre deste pão, porque nós não somos menos necessitados do pão eucarístico do que do pão comum. Precisamos desse pão porque ele nos foi oferecido também como ameaça. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Não basta, portanto, que a autoridade competente nos dispense da obrigação de ir à missa aos domingos, porque ir à missa para nós não é apenas uma obrigação, é uma necessidade. Nós precisamos dela. Assim como eu não posso dizer, os pobres agora estão dispensados de comer. Os pobres responderão, para mim, comer não é uma obrigação, é uma necessidade, eu preciso comer. Assim também, dispensar da missa aos domingos não resolve, não tira a fome que nós temos. E devemos pedir a Deus que essa calamidade, não me refiro ao coronavírus, porque ela é uma entre tantas outras, e nem sequer é a maior. Que esta calamidade pela qual estamos passando, de ficarmos sem a Santa Missa com a presença do povo e sem a distribuição da Eucaristia ao povo, que esta situação passe e que nunca mais ela volte, nunca mais, até a vinda gloriosa do Senhor. Neste dia, Quinta-feira Santa, em que celebramos a instituição da Eucaristia, devemos não apenas pedir, mas implorar a Deus esta graça. Façamos o propósito: se a Eucaristia voltar, se nunca mais nos faltar a Santa Missa pública e a comunhão abundante para todos os que estiverem preparados, façamos este propósito, Se isso acontecer, nunca mais desprezarei a Eucaristia. Nunca mais agirei com negligência em relação a este pão do céu. Façamos um propósito firme, porque, quem sabe, o que Deus permitiu seja para nosso castigo e para nossa correção. Maria Santíssima é aquela que nos deu o pão do céu. Foi por meio dela que este alimento desceu do céu e veio a nós. Que ela nos faça entender e pôr em prática todas as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.